Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Beowulf. Esse daqui é tido como o primeiro texto da literatura inglesa. Ele foi escrito na verdade em anglo-saxão e essa minha tradução aqui foi feita pelo Tolkien e foi finalizada, se não me engano, em 1926. Essa minha edição aqui é uma edição que eu recomendo bastante porque além do próprio texto, e é uma edição bilíngue, então você tem de um lado o texto em inglês e do outro você tem o texto em português. Você tem uma série de textos de apoio, tanto do Christopher Tolkien, que explica a organização do livro, mas também textos do próprio Tolkien, que vai, de certo modo, elucidar uma série de passagens, uma série de escolhas enquanto tradutor, e uma série de questões sobre a composição do texto tal qual nós o conhecemos hoje. Então é uma edição que eu acho que vale bastante a pena você adquirir. Não sei se existem outras traduções desse poema aqui para o português do Brasil também. Então acho que não existe muita escapatória. Como eu disse para vocês, esse é um texto extremamente antigo. E isso me faz desconfiar um pouco de algumas referências ao universo cristão que existem aqui. Aquela coisa toda do auto-sacrifício, não sei o quê. Ou, melhor dizendo, ao universo judaico-cristão. Por quê? Porque por ser um texto muito antigo, eu duvido muito que essas referências já estavam lá no original. Muito provavelmente isso foi interferência de alguma pessoa que foi traduzindo ao longo das eras e acabou ficando meio que imiscuiu-se essa visão cristã de mundo dentro aqui do texto. Não sabemos se isso já estava lá no original. O máximo que se pode fazer é especular, etc. O próprio Tolkien vai tocar nesse ponto em algum momento desses seus textos teóricos. Mas enfim, o fato é que para além desse jogo com a tradição, desse jogo com referências do universo cristão, você tem também a recuperação de toda uma tradição eslava, germânica e desses povos nórdicos ali. Muito bem, esse daqui é um texto que ninguém sabe muito bem onde colocá-lo, se ele é um poema épico, ninguém sabe muito bem o que é. Ah, sim, essa minha edição aqui ela traz o texto em prosa e não no tipo lá na configuração do poema mesmo. Enfim, uma coisa que me chama bastante atenção neste livro aqui é aquela ideia que a gente tem nas epopeias de que grandes fatos merecem uma grande elaboração e uma grande efabulação. Então a linguagem deste texto aqui é uma linguagem que, de certo modo, vai fugir daquela usada no cotidiano, porque ela visa falar de grandes feitos desse herói aqui. Então ela tem que ser uma linguagem grande e eloquente. Isso é uma coisa que a gente vê em todas as epopeias, mas eu acho que vale a pena comentar aqui para tentar pelo menos encaixar esse texto em algum lugar. Outra coisa que me chamou bastante atenção ao longo dessa leitura foi que essa linguagem é uma linguagem extremamente descritiva e não alusiva. Então as coisas que são ditas aqui me parece que elas não estão aludindo a nada, elas estão descrevendo as coisas tal qual elas são ou tal qual elas eram entendidas no momento em que esse texto foi escrito aqui. Então não me parece que isso é uma alegoria ou coisa do tipo. Me parece que é mais um registro, ainda que a gente não deva tomá-lo somente como um registro histórico, uma vez que a gente tem monstros e etc. aqui. Mas enfim, as digressões que vão sendo feitas aqui ao longo deste texto também me chamaram a atenção, porque é a partir delas que a gente consegue encontrar alguns elementos de ironia, alguns elementos de humor, que são coisas constantes até hoje na literatura inglesa, então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. E o caráter circular deste texto também foi algo que eu fiquei pensando bastante, no sentido em que esse é um texto em que no início o herói está vindo do mar e no final ele está indo para o mar novamente. E esse caráter circular do texto me chamou bastante atenção. Muito bem, nesse livro aqui a gente vai acompanhar um pouquinho da história então do Beowulf, que é um Gauta, e a gente acompanha a história dele desde lá da sua juventude até a sua velhice. E nesse meio tempo ele vai enfrentar ali então 3 monstros. Um monstro que é metade monstro e metade homem, a mãe desse monstro que é metade monstro e metade homem, e um dragão. Mas enfim,
O Beowulf, logo no início do livro, ele fica sabendo então que um outro povo que mora onde seria hoje ali a Dinamarca, que são os daneses, eles estão sendo atacados por um monstro com características humanas. Como esse povo outrora ajudou o seu, como o rei ali, que é o Hrothgar, ou algo do tipo. O pai desse Hrothgar, em um determinado momento, acabou salvando a vida do pai do próprio Beowulf. Então, para honrar o passado e a memória de seu pai, o Beowulf acaba resolvendo ajudar os daneses, mesmo que os daneses sejam tão diferentes ali dos gautas, né? Conforme o texto vai avançando, a gente vai percebendo que as diferenças entre esses dois povos são assim gritantes. Eu acho que se fosse falar assim, Beowulf fala eu diria que fala desses dois povos entrando em contato ali, e isso é algo muito entrando em contato em prol de um bem comum, e isso é algo muito curioso quando a gente for pensar em algumas questões aqui. Mas enfim, e ele vai ajudar este outro povo porque ele também se compadece com o fato de que esse povo não pode mais festejar. E esse outro povo era conhecido pelas várias festas que dava. O que aconteceu? Acontece que durante uma dessas festas, eles tinham acabado de chegar ali de uma batalha, estavam repartindo ali as riquezas conquistadas, e o barulho que eles fizeram foram tantos que acabou despertando esse tal desse monstro lá, que é o Grendel. O Grendel, ele é descrito como um descendente de Caim. Ou seja, ele tem uma parte humana, mas ele não é totalmente humano. O que me faz pensar que ele pode ser tido ali como o diferente, né? Como aquele tipo de ser que ele está ali para evocar a imagem do sujeito que é diferente. Então veja só, no início desse vídeo eu falei que é uma linguagem que não é uma linguagem alusiva, mas agora estou falando, olha, parece-me que ele é o símbolo de outra coisa. Pois é, as pessoas são contraditórias, na verdade. Mas o que eu quis dizer? Então, antes de você falar assim, mas você está caindo em contradição. Não, não estou. Porque veja, quando eu digo que a linguagem é descritiva, eu estou dizendo assim, a descrição dos lugares, a descrição dos costumes daquela gente. Me parece que é mais voltada a essa questão quando eu digo da linguagem alusiva. Mas enfim, esse tal desse monstro aí é muito curioso porque quando você diz que ele é um monstro metade humano, você está se reconhecendo nele. Mas quando você diz que ele também é um monstro, você está dizendo que ele é diferente de você. Então, talvez esse Grendel ele fosse ali um outro povo, ou enfim, a gente pode tomá-lo como sendo ali alguém de outro povo totalmente diferente desses dois, enfim, não sabemos. E essa ideia toda de um monstro que é metade humano e que mora ali nos grotões da terra, recupera bastante da tradição germânica, porque se você for pegar as lendas alemãs, tem bastante dessa coisa toda de um monstro que vive embaixo da terra e não sei o que, blá blá blá. Se não me engano, o próprio, como é o nome? O Sandman tem essa coisa toda de viver embaixo da terra, e daí ele vem e joga areia no olho das crianças, sei lá, uma coisa assim. E é muito curioso porque o Sandman, eu não sei porque eu estou falando isso agora, mas enfim, o Sandman é aquela pessoa que ele vem de fora, né? Ele é um outsider. Só que ainda assim ele tem também características humanas. Então veja que a gente pode olhar para o Grendel segundo aquela perspectiva lá do Unheimlich, que é uma coisa que o Freud falava lá em um livro, que é aquela coisa toda do desconhecido familiar, né? Que é aquela coisa que, apesar de não ser totalmente estranha a você, tem algo ali que desestabiliza a relação entre esses dois agentes. Então isso foi uma coisa que eu fiquei pensando bastante também à medida em que a gente vai acompanhando essa parte do texto que fala do confronto ali com o Grendel. Então esse sujeito ele foi acordado, esse tal desse Grendel, ele foi acordado ali por conta da barulheira que os daneses estavam fazendo. Então você tem o Hrothgar e os daneses, que são ali pessoas cujo principal... O Hrothgar ele é um provedor, no sentido em que ele, quando ele vai para essas batalhas todas que ele faz, ele quer acumular riquezas para que ele possa alimentar e nutrir ali o seu povo. Então veja que essa ideia toda da família é algo muito presente dentro
desse povo ali simbolizado pelo Hrothgar. E justamente por conta disso, ele só se importa com a glória entre o seu próprio povo. E é por conta disso, por exemplo, que ele só é cantado no início. Ele só vai aparecer no início do texto, porque é no início do texto que ele está ali entre os seus. Já o Beowulf, ele representa esse povo que quer ser conhecido como um povo guerreiro, que ele quer ser cantado e lembrado como um povo glorioso. Então veja, ele quer a glória não só para si mesmo, mas também para o seu povo. E é justamente por isso que quando ele chega lá para poder ajudar o Hrothgar e o seu povo, ele diz, olha, não quero seu ouro, eu não quero a sua bebida, eu não quero suas mulheres. O que eu quero é que daqui para frente vocês possam ali dizer que foram ajudados pelos Gautas, é Gautas, né, o nome, enfim, que vocês foram ajudados ali por mim e pelos meus. Então isso é uma coisa muito curiosa, porque vai, de certo modo, mostrar as diferenças entre esses dois povos, e isso é algo que me chamou bastante atenção também. Isso é algo que eu não sei se as pessoas notam com muita frequência, que nós estamos falando aqui de povos diferentes, de povos não diferentes não só culturalmente, mas até politicamente falando. Mas enfim, o Beowulf, ele é um grande guerreiro, não só por conta da sua força, da sua agilidade, mas também porque ele é muito calculista, ele é muito observador. Então uma das primeiras coisas que ele percebe quando ele vê ali o Grendel atacando e matando as pessoas é que ele se incomoda muito com o barulho. E é justamente por conta disso que ele acaba descobrindo qual é o ponto fraco do monstro, matando, enfim. Uma vez morto o Grendel, vem a mãe do Grendel para poder vingar a morte do filho ali, e acaba sendo morto também pelo Beowulf, e a gente vai acompanhando as várias glórias desse sujeito. Então veja que no limite, como eu disse para vocês, esse é um texto que ele vai falar de dois grupos de pessoas totalmente diferentes, até do ponto de vista político mesmo. A gente vai ter ali essas diferenças, elas vão ficar latentes em vários diálogos que a gente vai ter aqui na questão do hidromel. O próprio Beowulf, ele é muito mais próximo do Grendel do que desse outro povo aí do Hrothgar, que eu não sei porquê, mas eu fiquei com a ideia de que esse povo do Hrothgar, eles podem ser vistos como os vikings. Não sei se os vikings já existiam nessa época, mas enfim, eu fiz essa associação. O fato é que, se você for pensar, o Beowulf, ele também é muito calado, ele não gosta muito daquela festança, daquela barulheira, ele não gosta daquela bebida que as pessoas estão servindo ali, mas ainda assim ele resolve ajudar aquelas pessoas porque ele ainda tem algo de semelhante com eles. E mais do que isso, e aí vem aquela coisa toda da influência cristã, tem toda uma ideia do autossacrifício ao longo de todo o livro, sobretudo quando ele vai se encaminhando para o final, quando a gente já tem ali um Beowulf mais envelhecido e mais poderoso dentro desse sistema social que foi criado ali. Enfim, eu não vou falar de muita coisa, eu não vou falar de mais nada, na verdade, porque senão vai ser spoiler, eu não quero dar spoiler do livro, eu acho que é um livro que vale muito a pena você ler. E é um livro que ele desperta um fascínio incrível. O Tolkien, ele conseguiu despertar, pelo menos em mim, eu consegui me sentir ali envolvido por aquele clima ali da batalha, da grandiosidade que vão sendo descritas aqui. Este livro, esse texto, na verdade, ele virou um filme. Não é um filme muito bom, mas é um filme que eu acho que é muito interessante porque ele mostra um contraponto aqui. Porque aqui nós temos a tentativa de mostrar a grandiosidade desse povo, né? Já no filme a gente tem uma ideia do herói pós-moderno. Então você não vai ter ali um Beowulf totalmente bom, ele vai ser uma pessoa totalmente passível de ser corrompida, e essa diferença me chamou bastante atenção, porque depois de ler o livro eu fui assistir o filme e percebi essa questão, que eu não havia percebido antes porque eu não conhecia o livro. Então acho que vale a pena você, depois que ler o livro, você assistir ao filme, pelo menos, enfim, caso você já tenha assistido, assista de novo, dê mais uma chance, porque eu acho que a mudança que você vai ter com relação ao herói fica clara. E eu vou dar um exemplo disso. Aqui,
no momento em que o Beowulf está matando o Grendel, é uma coisa assim totalmente grandiloquente. Ele está ali derrotando o monstro sem arma nenhuma, não sei o que. Já no filme, ele é quase o vilão da história, porque você percebe o sofrimento do monstro ali, e aquele monstro fica gritando de dor e etc. Então, você tem uma visão diferente desse sujeito, e essa visão diferente me chamou bastante atenção dentro desse universo criado pelo filme e deste universo criado aqui pelo livro. Enfim, fica aqui então a dica de mais este texto excelente, vale muito a pena mesmo que você leia. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.